E aí, pessoal? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações exponenciais. Primeiro você tem que saber o que é uma equação exponencial. Equação é quando eu tenho uma igualdade e ela é classificada como exponencial quando a minha incógnita, no caso aqui x, está no expoente. Se está no expoente é uma equação exponencial. Eu tenho que achar o valor de x que satisfaça essa sentença. Veja esse primeiro exemplo que eu tenho aqui. 5 elevado a x igual a 125. A maneira mais prática para eu resolver esse tipo de equação exponencial, onde eu tenho só um valor de x, um valor com x no expoente, eu deixo os dois lados da minha igualdade com a mesma base. Então, nesse caso, eu vou pegar esse 125 aqui e vou fatorar. Vou fatorar por 5, que dá 25. 5 de novo, 5 aqui, 5, 1. Então, 5 ao cubo é a mesma coisa que 125. Então, eu vou substituir assim, ó. 5 elevado a x, não fiz nada do lado esquerdo. 125 eu vou trocar então por 5 elevado ao cubo. Bases iguais, 5 e 5, eu posso eliminar esse 5 e vai sobrar aqui para mim que x é igual a 3. Portanto, o conjunto de solução desta equação é 3. Tá lá. Aí um outro exemplo aqui. 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Aqui você tem que lembrar que todo número elevado a zero é 1. Então eu vou transformar isso aqui da seguinte maneira. 11 elevado ao x menos 2 igual a 11 elevado a zero. 11 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Bases iguais, posso eliminar essas bases. Sobrou x menos 2 igual a zero. X, portanto, menos 2 vai passar positivo, x igual a 2. Conjunto de solução é o 2 dessa equação em questão. Ok? Mais um exemplo aqui na sequência. Agora eu tenho uma raiz. Eu tenho um 49 elevado a x igual a raiz quadrada de 7. Eu vou ter que ter bases iguais, então eu vou fatorar esse 49 e vou trabalhar com esse raiz de 7 aqui também, dos dois lados. 49 é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado elevado a x, que é igual a 7. Raiz quadrada tem uma propriedade da potência, que aqui tem um 1 e aqui fora tem um 2, então esse 7 é elevado a meio. Né? Vou trabalhar com isso aqui, potência de potência, multiplico, então 2x igual a 7 elevado a meio, bases iguais se eliminam, sobrou aqui para mim 2x igual a meio. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, x é igual a meio dividido por 2, aqui eu vou ter que x, portanto, é igual a 1/4, ok? Conjunto de solução, 1/4 para essa equação. Beleza? Temos mais um exemplo na sequência. Agora aqui começa a mudar um pouco a situação. Perceba que eu tenho duas situações diferentes aqui com x. x 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x mais 2 e o 36. Então eu vou ter que separar isso aqui, usando uma regras da potenciação. Na regra da potenciação, quando eu subtraio esses expoentes, quer dizer que eu tinha uma divisão antes. Então eu vou ter assim, ó, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Eu estou fazendo o caminho contrário da propriedade, né, do habitual da propriedade. Mas aqui é a mesma coisa, só que agora como eu tenho o sinal de mais, eu vou ter 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado igual ao 36. Então eu estou desmembrando esse x menos 1 com o x e o 1 para cá, dividido entre eles, x mais 2, x e o 2 com vezes entre eles. Neste momento aqui, eu vou fazer o uso de uma outra incógnita, outra variável aqui para mim. Onde eu tenho 2 elevado a x, eu vou usar m no lugar dele. Tá? Então eu vou substituir esse 2 elevado a x e esse 2 elevado a x por m. Então eu vou ter assim, m sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 2, se é uma divisão, vira uma fração, né? Mais, aqui 2 elevado a x é o m que a gente já falou, vezes 2 ao quadrado, 4 igual a 36. Vou voltar para o verde que acho que é melhor de enxergar. Veja, m sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 4m, m vezes 4, 4m é a mesma coisa, igual a 36. Para eu poder eliminar esse 2 que está aqui, eu vou multiplicar todos os meus elementos da minha equação por 2. Aí eu vou ter 2m sobre 2, mais
4m vezes 2 são 8m, igual a 36 vezes 2 é 72. Fiz isso porque este 2 com esse 2 acabam se eliminando. Então, sobrou aqui m mais 8m, que é igual a 72. Vou puxar aqui em cima. 1m mais 8m, vão fechar 9m, que é igual a 72. m é igual a 72 dividido por 9. m, portanto, é 8. Acabou o exercício? Não, eu não quero o valor de m, eu quero o valor de x. Eu vou voltar para aquela minha sentença onde eu disse que 2 elevado a x era m, o m é 8, então 2 elevado a x é 8. Fatorando esse 8, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Elimina essas bases, x, portanto, é 3. Conjunto de solução desse exercício é o 3. Tá lá. Então, eu pedi ajuda aqui deste m e no final aqui eu devolvi o x para minha sentença. Beleza? Tem mais um exemplo aqui na sequência. 4 elevado a x menos 9 vezes 2 elevado a x mais um 8 igual a 0 ainda. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou ter que trabalhar da mesma maneira, semelhante à situação anterior, com esses elevado a x que eu tenho aqui, tanto 4 quanto 2. Então, primeiro com esse 4, o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado e ainda elevado a x. Menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0. Eu vou colocar neste momento, deixa eu só arrumar inverter essa situação aqui, ó. Potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes, só que eu vou deixar separado e inverter 2 vezes x e x vezes 2 é a mesma coisa. Então, eu vou deixar 2 elevado a x elevado ao quadrado, menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 8 igual a 0. Então, agora, da mesma maneira que no anterior, 2 elevado a x eu vou chamar de m. Que pode ser qualquer letra, eu uso m por hábito lá, mas quer chamar de a, por exemplo, só não pode ser x, né? Quer chamar de a, quer chamar de y, o que você quiser. Então, no lugar de 2 elevado a x, vai ficar m. Então, m ao quadrado menos 9, 2 elevado a x, m, mais 8 igual a 0. Deixa eu marcar aqui assim, ó. Então, este cara virou m e este cara virou m, né? Equação do segundo grau, você vai resolver por todo o processo todo lá e vai chegar que o teu m' vai ser 8, que o m duas linhas é 1. Tá? Não vou fazer o cálculo aqui de Bhaskara, vou deixar para que você resolva lá. Agora eu vou fazer o contrário. Se 2 elevado a x é m, eu tenho o valor de m, eu vou ter aqui 2 elevado a x é igual a 8, com o primeiro resultado. 2 elevado a x é igual, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, então eliminei os dois aqui, puxei aqui em cima, eu tenho que x' é igual a 3, o meu primeiro resultado está feito. Agora eu vou para o outro, 2 elevado a x, ó, fiz com esse, agora eu vou com esse aqui, igual a 1. Qual número que tem base 2 e o resultado é 1? 2 elevado a x, a gente já falou, 2 elevado a 0. Eliminei esses dois aqui, x duas linhas igual a 0. Vou ter, portanto, que o meu conjunto de solução vai ser 0, que é o x duas linhas, e o 3 em ordem crescente, está aqui o meu resultado. Beleza? Então, são alguns casos aí de equação exponencial para vocês darem uma olhada.